A agricultura no Brasil. O Brasil tem cerca de 5.500 municípios, que são compostos geralmente de área urbana e área rural. O Brasil é atualmente o maior produtor e exportador de soja do mundo. E a forma pela qual se realiza essa produção em grande porte, afinal, ele é o maior exportador, ele precisa ser o maior produtor também. Essa produção ela é mecanizada. São várias máquinas que realizam a preparação da terra, semeiam-a e realizam a colheita. Existem o minifúndio e o latifúndio. Minifúndio é a pequena propriedade usada para o plantio e latifúndio é a grande propriedade. Os donos das porções de terra que produzem alimentos têm em seu poder um dos negócios mais lucrativos do país. O Ministério da Agricultura relatou alguns dados. O açúcar, carne e o álcool são produtos aqui no Brasil mais exportados depois da soja. Ambos necessitam de grandes territórios de terra. Depois de 3 décadas conhecendo o litoral e explorando o pau-brasil, na Mata Atlântica, o governo de Portugal iniciou, a partir de 1530, um processo de colonização do território, distribuindo terras. Os interessados deveriam produzir artigos agrícolas para os europeus consumirem, repartido em capitanias hereditárias. A produção do açúcar nos engenhos exigia o trabalho de muita gente. Para realizar o trabalho, os portugueses primeiramente escravizaram os indígenas, que já viviam neste território. Por volta de 1550, no entanto, os portugueses passaram a trazer africanos para trabalhar como escravos no Brasil. O trabalho escravo de africanos trazidos da África era mais lucrativo. As fazendas de cana-de-açúcar foram uma das primeiras instalações dos portugueses nas capitanias hereditárias. O açúcar era uma iguaria muito cara. Alguns médicos receitavam como se fosse remédio, aumentando assim sua comercialização. A floresta amazônica oferece muitos recursos naturais e os portugueses encontraram cacau, cravo, castanhas, gengibre, dentre outros. Vamos agora responder as atividades da página 83. Questão 1. Terras brasileiras doadas por Portugal a nobres, funcionários reais e burgueses, são as capitanias. O governo de Portugal, quando chegou ao Brasil, fez a doação de algumas dessas terras. Foram terras doadas por Portugal a pessoas nobres, funcionários reais e burgueses. 2. Propriedade rústica de pequena extensão. Pequena extensão, lembra que a prof disse? Minifúndio. 3. Cultivo de um só produto agrícola em latifúndios. É a monocultura. Monocultura é o cultivo intensivo de um único produto em latifúndios, ou seja, de um único produto num território grande de terra, como era o caso da cana-de-açúcar no Brasil. Nos engenhos em que se preparava o açúcar, bem como nas lavouras, eram necessários muitos trabalhadores. 4. As chamadas drogas do sertão eram especiarias extraídas da floresta amazônica. 5. Propriedade rural de grande extensão, latifúndio. Forma de trabalho utilizada em maior quantidade nas lavouras no período colonial. Lembra que a prof disse para vocês que eles escravizaram primeiro os índios e depois trouxeram os africanos da África para escravizar. 7.
O primeiro produto agrícola amplamente cultivado no Brasil colonial foi a cana-de-açúcar. Vamos agora para o Investigue. A cana-de-açúcar continua sendo cultivada no Brasil? Sim. De acordo com o mapa em que região do Brasil se concentra o cultivo da cana. Dê uma olhadinha no mapa aí do lado direito do seu livro. O mapa do Brasil e tem algumas pintinhas ali, algumas manchinhas verdes, que é a região que identifica a maior concentração de plantio de cana-de-açúcar, que é a região sudeste. 3. Houve mudanças em relação à região onde era cultivada no período colonial? Qual o estado brasileiro onde há mais plantações de cana atualmente? Sim, houve mudanças. No período colonial, a produção se concentrava na região Nordeste, lá naquela região lilás do seu mapa ali. Atualmente, São Paulo, que é na região Sudeste, é responsável por 60% de toda a produção nacional. 4. Quais os prejuízos que o cultivo da cana-de-açúcar em latifúndios, ou seja, em grandes proporções, em grande quantidade, provoca no solo e no meio ambiente? Desgaste e empobrecimento do solo, forçando o uso de fertilizantes e agrotóxicos químicos que contaminam os alimentos, desequilíbrio ambiental ocasionado pelos desmatamentos. Até a próxima aula, pessoal!